E aí, bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí, né? Então, hoje, nosso objetivo aqui é trazer a revisão, né, do capítulo 9 para vocês, Região Norte, com a finalidade de proporcionar, né, uma maior compreensão do conteúdo. Nesse sentido, ajudando vocês a responderem o nosso TB, que já se encontra disponível no Positivo On, tá? Então, deixa só eu compartilhar aqui, né, a nossa telinha. Observem, por gentileza, aqui o nosso capítulo, né, Região Norte. Então, a região norte aí do Brasil é o nosso tópico principal. Nesta imagem, nós vamos observar aqui um festival folclórico, né, que na verdade se resume em uma festa que ocorre em Parintins, né, a abertura do Festival de Parintins, no estado do Amazonas. É um grande exemplo da junção cultural, né, brasileira, envolvendo ali elementos da cultura nordestina, da cultura sul e sudeste e também da cultura do norte, né? Cultura amazonense, tipicamente falando assim. Então, um festival que representa ali a festa do boi, né? São dois festivais, um festival envolvendo dois grupos, o Garantido e o Caprichoso, onde eles fazem toda a sua apresentação parecendo um carnaval, né? Então, aí, na sequência, nós temos ali, né, quais são os estados, as unidades federativas, né, suas capitais, população. Notem que o Pará e o Amazonas, né, reúnem ali as duas maiores populações, sendo que o estado de Rondônia apresenta menor densidade demográfica, maior densidade demográfica, perdão, com 7,5, e o Pará, a segunda maior densidade demográfica. Percebam que quanto maior é a área, né, geralmente, se a população não for muito grande, essa densidade demográfica vai ser pequena. Nas áreas de menor tamanho, uma população grande vai proporcionar uma densidade demográfica maior. E aqui nós temos um mapa físico da região norte, desculpem, levando em consideração aqui, né, os dois maiores estados, Amazonas e Pará. E nós temos ali Rondônia, sua capital, Acre, sua capital, Roraima, sua capital, e assim sucessivamente, né? Então, muita gente acha que Tocantins aqui não pertence ao norte. Tocantins é um estado, um dos últimos estados a ser criado, né? E foi incorporado à região norte. Quando isso aqui tudo era Goiás, não fazia parte da região norte, tá? Depois passou a ser parte da região norte. Ok, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui. Observando as paisagens naturais, o que mais chama atenção ali é quanto à porção de floresta, né? Então, existe uma floresta enorme aí, né? Muito densa, né? Com algumas características que as diferenciam de outros, tá? Agora, antes disso, é importante a gente falar sobre a quantidade, né, do tamanho do território da região norte. Então, a região norte tem ali aproximadamente 45% do território brasileiro, ou seja, quase a metade do Brasil é só a região norte. Porém, do ponto de vista de ocupada, né, ou seja, embora ela seja grande, ela é pouco povoada, né? Tem ali uma densidade demográfica de 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente compara isso com a média brasileira, né, o Brasil tem lá 22,5, boa parte da população se encontra em outras regiões. Neste caso, a região sudeste é aquela que possui maior densidade demográfica, né? E aí a gente tem aqui, nesse mapa, muita atenção, tá? Vocês vão ter questões que vão estar relacionadas diretamente a esse mapa aqui. Por exemplo, limite da Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é a parte da floresta, né, que
está dentro do território nacional, né, dentro do Brasil. Só que a floresta amazônica, ela não respeita a fronteira, né? Ou seja, ela tem seus limites naturais, não limites criados pelo homem. Esses limites ultrapassam aqui o território nacional. Ou seja, existe floresta amazônica na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, Guiana Francesa e Suriname, tá? Ou seja, a floresta amazônica corresponde a toda a floresta. E é, a Amazônia Legal é a floresta dentro do território brasileiro. E a região norte é apenas aquela demarcação. O que a gente conclui? Concluímos que a floresta amazônica ultrapassa o território nacional, a Amazônia Legal ultrapassa a região norte, e a região norte corresponde apenas à maior parte, tá, da floresta aqui dentro do nosso território. Existe floresta amazônica na região sudeste, na região centro-oeste e também na região nordeste aqui, ó, por meio do Maranhão e por meio aqui do Mato Grosso. Dando sequência aqui, nós vamos observar, né, a questão climática, tá? Então, essa é uma outra característica que chama bastante atenção. Por ser uma floresta muito densa, né, ela produz e contribui muito para uma variação de clima chuvoso. A gente tem ali uma floresta típica de chuva, ou seja, floresta equatorial úmida, né? Bastante chuva, rios, vazantes, algumas áreas aí de igarapés, né? Então você tem aqui água em quase toda a floresta. Por se tratar de uma região onde predominam depressões e planícies, né? A área de planalto aqui é muito pouca, então você tem uma concentração maior de áreas com água, tá? De modo geral, existe a predominância do clima equatorial úmido, então esse verdinho aqui, desculpem, né? Equatorial úmido é o que prevalece de modo geral. Nós temos dois contrastes aqui, que é o norte, o equatorial úmido, e aqui o equatorial semi-úmido, né? Chove um pouco menos, e aqui o tropical, né? Que chove um pouco menos ainda que o semi-úmido, certo? Então, observando aqui, lá nos nossos exercícios, vai ter pergunta mostrando qual é o clima, querendo saber qual é o clima que prevalece. O clima que prevalece, equatorial úmido, tá? Esse equatorial úmido, ele representa ali, né, uma grande quantidade de chuva, geralmente, né, acima de 2.000 milímetros ao ano. Enquanto que o tropical, ele fica ali abaixo, né, em torno de 1.200, 1.400, às vezes até 1.600 durante o ano. E as chuvas não são tão bem distribuídas assim, tá? Já no equatorial úmido, a quantidade de chuva ela é mais abundante e mais bem distribuída ao longo do ano, tá? E, ocasionalmente, a influência da massa de ar polar nos meses de inverno pode provocar a friagem. Não é sempre que isso acontece, mas às vezes no mês de junho, julho, principalmente julho e agosto, a friagem ganha mais força e acaba derrubando as temperaturas na região norte, né? Nem sempre isso acontece, tá? Observando aqui, nós temos um mapa, né, um gráfico, um mapa que traz aqui a média de temperatura por meio de uma técnica chamada de linhas isoietas, né, onde o azul mais escuro representa a maior quantidade de chuva, né, numa média aí, aproximadamente dos últimos 30 anos. Então, nessa concepção aqui, nós vamos ter a região noroeste, né, que são São Gabriel da Cachoeira, as regiões que mais choveram, né, nesses últimos 30 anos aí, aproximadamente. Amapá, né, aqui, Roraima, Rondônia, Amazonas, aqui nessa região, tem mais concentração de chuva. Enquanto que na região do Tocantins, principalmente aqui na divisa do Goiás
e na tripla divisão entre Bahia e Piauí, você tem aqui um número de chuva bem menor, né? Representando aqui uma média, né? Característica do clima tropical. Tá? Voltando aqui, acelerando, né? Nós vamos observar essa questão aqui. Observando o mapa dos índices pluviométricos da região norte, para responder as questões seguintes. Qual é o local com maior índice pluviométrico? Ó, a gente volta aqui. Qual é o local? Ó, São Gabriel da Cachoeira. Dando sequência, é possível afirmar corretamente que a distribuição das chuvas ao longo do ano na região norte é invariável? Invariável quer dizer não varia? Ela varia, né? Ao longo dos anos existem algumas variações. A diferença dos índices de chuva pode influenciar outras características da região? Provavelmente sim, tá? A questão da vegetação, né? A quantidade de água dos rios, então isso pode ser influenciado sim quando há uma variação de chuva, para mais ou para menos. Okay. Vegetação original. As formas de vegetação predominantes na região norte são floresta equatorial, observe aqui, ó, pela legenda, a gente consegue perceber o maior número de floresta, né? Floresta amazônica, cerrado e principalmente, né? São essas aqui. Mas nós temos algumas áreas aqui, né? De vegetação litorânea e campos, né? Em algumas áreas aqui, né? Condensam esse tipo de vegetação. Okay? Mas o que mais chama a atenção é a classificação dessa floresta equatorial, né? Então, dentro da maior parte da vegetação, nós temos aqui esses veiozinhos, né? São os principais rios, mas existem outros rios aqui, né? Secundários, rios que desaguam nesses principais, né? E, por si, vão se formando ali numa região de drenagem. Nós temos a vegetação, a imagem fica mais fácil, ó, a mata de igapó, ocorre na região permanentemente alagada, ou seja, onde tem água o tempo inteiro, tem essa vegetação, junto aos rios, com árvore de médio porte. Tá? Nós temos aqui a mata de várzea, que é aquela que localiza nas áreas que sofrem cheias em época de estações, ou seja, só vão ter água durante essas estações de cheias. E temos as de terra firme, aquela que não tem água aqui na terra, porque elas estão em regiões mais altas, né? Ou seja, mais longe das áreas de alagamento. Continuando aqui, a característica principal da floresta amazônica, né, é o porte grande de suas árvores. Então, nós temos ali um estrato superior, um brófila, né, arbórea, que varia de 30 e 40 metros, né? Nós temos vegetação média, que vai até 10, entre 10 e 30, né? E os estratos arbustivos e herbáceos, né? Que ficam ali abaixo de 10 metros, mas também compõem aqui uma biodiversidade. Não é à toa que a floresta amazônica é a floresta de maior biodiversidade do planeta. Ok. No entanto, algumas unidades de conservação, como a área de proteção ambiental do Jalapão e o Parque Nacional do Jalapão, localizados no estado do Tocantins, ajudam a preservar os aspectos naturais da região e manter um uso sustentável do cerrado, né? Então, essa região aqui é uma região dentro da região, uma área dentro da região norte, né, mas que predomina a vegetação do cerrado. Jalapão, aqui próximo, né, quer dizer, não tão próximo assim, mas muita gente já deve ter ido visitar aí, né? Muita gente aqui na nossa cidade. Vamos lá, vamos mostrar aqui outra questão importante, que a gente já comentou aqui, é sobre os rios voadores, né? Esse corredor aqui sobre o rio Amazonas, né, concentra um elemento natural muito importante, que é como se fosse uma bomba de umidade, né? Então, esse calor
que evapora a água aqui nessa região, produz um deslocamento dos ventos, e esses ventos ganham maior acúmulo, né, de umidade também por conta da floresta. Esse corredor de umidade, ao se chocar com a Cordilheira dos Andes, retorna, né, em forma de condensação, produzindo chuvas nessas regiões aqui. E isso acontece mais, né, no período do verão, certo? Consequentemente, essas estações chuvosas acontecem mais no período do verão. Inclusive aqui nessa região que tipicamente deveria ser seca, né, se não fosse essa possibilidade. Daí a importância da Amazônia, né? Esses rios voadores chegam a ter tanta água, né, em forma de vapor, tão quanto o que a gente tem aqui no solo, certo? Continuando aqui, vocês vão ter na apostila aí um texto que vai falar melhor sobre esses rios voadores, se vocês quiserem se aprofundar, tá? Não vejo necessidade nesse momento da gente fazer isso, até porque é muito simples ali um questionamento sobre eles. Relevo e geologia, né? Geologicamente, a região norte é composta por duas formações de rochas, né? A formação cristalina, onde você tem aqui uma rocha mais resistente, geralmente encontra-se aqui minerais metálicos, né? Como minério de ferro, ouro, cobre, bauxita, enfim. E nas regiões de sedimentar, né, geralmente é um solo mais arenoso, um solo mais profundo, menos pedras, né? E a possibilidade aqui de encontrar minerais fósseis, né? Não que não existam minerais metálicos, existe também, ok? Detalhe aqui para a grande área, né, do rio Amazonas, correspondendo a uma planície. Nós temos a planície aqui também na divisa com a Bolívia, né, aqui com o Tocantins, né, também que chamam a atenção por concentrar áreas de rios importantes, né? Uma imagenzinha interessante aqui do Monte Roraima, né? Região de extremo aqui, ó, nesse extremozinho aqui, que é o ponto mais longe, né, do Brasil, ou seja, o ponto extremo no Brasil. Sobre a hidrografia, é importante ressaltar a questão da bacia amazônica, né, ser a maior bacia hidrográfica do mundo, né, com mais de 5 mil recursos de rio aqui. Existe uma relevância muito forte para a comunidade local e também para o restante do país. Por exemplo, vários projetos de hidrelétricas foram feitos aqui e estão sendo feitos, né? Existe também aqui uma importância muito grande para as comunidades tradicionais de pescadores ribeirinhos, né? De pessoas indígenas, comunidades indígenas. Essa questão dos rios aqui muitas das vezes é o único caminho, o único local de deslocamento entre cidades, tá? Então, assim, é uma importância muito grande da manutenção dessa região de forma consciente e sustentável. Deixa eu só continuar aqui. A região hidrográfica amazônica é muito extensa e fica em uma região de clima muito chuvoso. Por isso que a gente tem bastante, né, rios aí, e a principal característica são rios navegáveis e rios perenes, né, que não tem água, não deixam de ter água durante o ano inteiro. Porém, o aproveitamento dos rios da região são principalmente para o abastecimento humano e para o transporte, mas existem algumas usinas na região e vários projetos para novas hidrelétricas, né? Um dos que chama mais atenção aqui é o projeto de Belo Monte, né, que vem causando aí já há um bom tempo muita polêmica no seu processo de construção. Por que essas polêmicas? Primeiro, pelo impacto social, alterando ali a demarcação de terras indígenas, deslocando populações indígenas, promovendo um crescimento muito grande da cidade de Altamira, que fica muito próximo, né, da região de construção, e também pelos impactos ambientais que possivelmente podem ser causados, né?
Nessa região aí do Pará existe também uma outra usina muito importante, né? Que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, tá? Uma das maiores aí do Brasil, sendo a maior totalmente brasileira, né? Outra questão que chama atenção aqui é a, a Ilha do Bananal, né? A maior ilha fluvial do mundo, que fica ali na região do Tocantins. Detalhe principalmente aqui para o complexo Saga, né? É o sistema aquífero Grande Amazônia, que compreende um grande sistema de bacias sedimentares com formação em diferentes períodos. Então, essa região abriga ali uma grande quantidade de água no seu subsolo. Falando do aspecto cultural, desde as primeiras atividades econômicas que se desenvolveram aqui na região norte, né, na região norte, foram entre o século XVI e XVII, né, um pouquinho de XVIII também, que foi a busca, né, pelas drogas do sertão. Drogas do sertão se refere a raízes de plantas, folhas, sementes, frutos, né, coletados na floresta, né? Então isso aí corresponde ao termo drogas do sertão. Uma dos elementos mais promissores da droga do sertão, que enriqueceu muita gente, foi a borracha, né? A seringueira, ou seja, retirar o leite, o látex retirado da seringueira e depois de defumado, produzindo a borracha natural. Isso aí deu muito dinheiro, né? Nesse período aqui para o território e para alguns produtores aí, né? Bom, outra questão importante aqui é a demografia, né, e a urbanização da região norte. Então, é uma região que ainda conta com uma urbanização, né, entre as 5 regiões, é a de menor urbanização, é a de menor também expectativa de vida, tá? Revelando que é necessário ainda, né, muito desenvolvimento. No entanto, esse desenvolvimento pode cobrar um preço muito alto, né, que é o desmatamento. Então, é importante se pensar em desenvolver sem comprometer a floresta, né? Não é correto que haja esse incentivo à derrubada de floresta para gerar desenvolvimento. É importante pensar dessa forma. Vista de Porto Velho, né? Zona Franca de Manaus, outra questão que vai estar relacionada à nossa prova, né? A Zona Franca foi criada em 1967, né? Ainda dentro do governo militar. O Brasil, para quem não sabe, viveu uma ditadura militar de 1964 até 1985, onde, durante esse processo, aí, o governo militar realizou vários investimentos para desenvolver a região norte, entre eles a criação da Zona Franca de Manaus, com o principal objetivo, né, de atração de investimentos através da isenção fiscal ou redução e eliminação de impostos sobre os produtos fabricados no polo industrial. Um detalhe é que quando foi criado, eles tinham ali uma intenção de promover essa isenção até 30 anos. E aí, depois disso, perceberam que se deixar de permitir a isenção, vai gerar uma migração de vários investimentos que já foram feitos ali. Então, a solução para isso foi adiar, né, essa isenção por mais 30 anos. Então, muito provavelmente aí 2050, né, seria o fim dessas isenções aí, ok? Então, a Zona Franca de Manaus promoveu e promove ainda um desenvolvimento muito forte ali na região de Manaus, né, graças a esses investimentos atraídos por conta da isenção de impostos. A influência indígena na região ela é muito forte, né? É uma das regiões que talvez a maior, que tem a maior concentração da população indígena, mediante a colonização ter sido do litoral para o interior, né? Então essas tribos indígenas
ao longo desses 500 anos foram se incrustando, e as que ficaram menos ameaçadas nos séculos 15, 16, 17 e 18, né, são as que estavam dentro da floresta amazônica. No entanto, existem poucas tribos que não tiveram contato ainda diretamente com o homem, né? A maioria delas já foi aculturada, ou seja, já misturou ali, né, muitos elementos da sua cultura. A influência é muito grande, principalmente na culinária, tá? É, músicas, na língua, enfim, na aparência mesmo, né? Então a gente tem um traço aqui de muitos elementos que lembram a miscigenação com os indígenas, tá? Questão cultural de destaque, inclusive nós temos algumas questões sobre isso na avaliação, sobre as festas tradicionais da região norte, né? Destaque aqui principalmente para a festa do Boi-Bumbá, né? Tipicamente ali na região do Amazonas, mas ocorre também em outras regiões, tá? Em outros estados da região norte. É uma festa tipicamente de influência do Nordeste, né? Mas que recebeu ali também elementos da cultura africana e da cultura europeia, tá? Essa imagem, ela retrata um outro tipo de manifestação cultural, que é o carimbó, uma dança, um ritmo dançante, né, bem gostoso, né, onde é tipicamente paraense, tá? É um ritmo muito forte dentro do estado do Pará. E aqui, no Pará, nós temos um outro evento também cultural, só que nesse caso aqui é uma procissão religiosa, né, que ocorre em comemoração ao Círio de Nazaré, em Belém, ou seja, na capital. Então, aqui no encontro, né, aqui já no mar, tá, no litoral paraense, tá, ocorre essa festa tradicional também. Outro elemento cultural interessante, dessa vez relacionado à presença indígena, é o ritual da tucandeira, né, onde jovens, entrando na adolescência ali, participam do ritual, onde eles colocam a mão, o braço, em um recipiente com muitas formigas e tem que permanecer aí por pelo menos 15 minutos, né, recebendo a picada dessas formigas aí. Certo? Isso culturalmente representa, né, força, né, uma ideia de proteção e força relacionada aos índios. Outra questão que a gente tem que abordar aí é as questões socioambientais, né? A Amazônia, por muito tempo, vem chamando a atenção devido ao desmatamento, queimadas, biopirataria, derrubada de floresta para o avanço da fronteira agrícola, né, e os conflitos envolvendo grileiros indígenas, fazendeiros e garimpeiros, né? Então, são questões relacionadas ao ambiente amazônico, né? No entanto, nós vamos focar aqui nas unidades de conservação. O que é unidade de conservação? A UC são porções de territórios que apresentam algum tipo de característica natural importante e devem ser mantidas preservadas como forma de assegurar a sobrevivência de diferentes espécies ao longo de todo o território brasileiro, certo? Para isso foram criados, né, critérios que diferem a Unidade de Conservação e Proteção Integral, a UCPI, corresponde a uma área exclusivamente para preservação e pesquisa, a pesquisa científica. Então, você não pode ter nenhum tipo de construção de habitação humana, mesmo que seja de forma sustentável, e muito menos exploração econômica, tá? Nessas áreas. São áreas que devem ser muito mais protegidas. Na unidade de conservação de proteção sustentável, ela já existe uma flexibilidade maior, né? Áreas com diversas e diferentes características, níveis de conservação. Nesse caso, a exploração é permitida conforme os limites e normas estabelecidos pelas leis. Neste caso aqui, é possível, né, ter ali comunidades locais sobrevivendo, inclusive é uma forma de estimular a prática da sustentabilidade ambiental, né, da coleta, do extrativismo de forma sustentável, enfim.
ok? E alguns exemplos, né, são os parques nacionais, onde é necessário que haja ali uma preservação permanente, né? Por isso o Código Florestal Brasileiro instituiu as áreas de preservação permanente, chamadas APPs, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Leito dos rios, nascente de rios, riachos, cachoeiras, áreas de onde tem ali animais em risco de extinção. Então, tudo isso é considerado área de preservação permanente. E aqui a imagem, né, de um seringueiro extraindo látex, né? Esses talhões aqui servem para direcionar o látex, né, que é coletado ao final do dia, né, ao longo da semana. Aqui são o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, e terras indígenas. Unidade de conservação de forma sustentável, então a gente tem muitos áreas do Brasil, terras indígenas, onde não é permitido nenhum tipo de atividade econômica que não seja sustentável, né, e praticada pelos índios, e uso de proteção integral, onde nem os indígenas podem explorar, tá? Geralmente é para área de pesquisa. Ok. Então, neste caso aí, nós finalizamos, né, a nossa apresentação aqui, e aí eu queria trazer uma outra apresentação para vocês. Deixa eu ver aqui, que seria das nossas trilhas. Deixa eu só... Vamos lá. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para algumas trilhas, tá? 7º ano. Deixa eu ver aqui. Sua. E, capítulo 3. Olhando aqui. Paisagens naturais, tá? Então, são questões simples. Não vou... Tem algumas aqui que não é necessário que a gente explique muita coisa, né? Só mesmo para vocês observarem diretamente aqui. O que nós vamos ter, ó? Uma questão que pede aqui quais são as capitais, tá? Então, você deve relacionar as capitais, desculpe, pede quais são as unidades de federação. Então, com uma simples consulta, dá para responder tranquilamente esta questão aqui. Na avaliação, uma pergunta bem fácil. Marque a única alternativa que identifica a vegetação que predomina. Eu tinha mostrado a vocês lá no material, né, que a vegetação que predomina ali é justamente a vegetação equatorial, tá? Então, nessa vegetação equatorial, a gente tem ali as duas, equatorial úmida e semiúmida. A que prevalece é a úmida. Né? A que prevalece é justamente a vegetação úmida. Né? Então, por isso, essa resposta é a mais interessante aqui. Outra questão que nós acabamos de mostrar lá na nossos slides ali, é sobre a classificação de floresta amazônica e Amazônia Legal. O que corresponde a cada o quê, né? Então, uma leitura simples aqui vocês conseguem identificar claramente. Lembrando que a Amazônia Legal corresponde apenas à Amazônia dentro do território brasileiro e a floresta amazônica ultrapassa o território brasileiro. Na questão aqui sobre densidade demográfica, a pergunta ela quer saber qual é o fato, ou seja, o que justifica a região norte apresentar a menor densidade demográfica entre as 5 regiões brasileiras.
É porque ela é pouco ocupada em relação ao seu tamanho territorial, né? A gente tem que entender isso, que é uma região muito grande, e aí quando você divide a área pela população, o resultado é um número bem pequeno. Na questão de observação do clima, olha assim, ó, qual é o clima que prevalece aqui? Equatorial úmido. Olha a vegetação que prevalece nesse clima. Floresta equatorial. Então, a relação aqui de verdadeiro ou falso, que vocês não gostam de responder, é porque obriga, de certa forma, o aluno a fazer uma separação entre o que é certo e o que é errado. Ou seja, exige mais concentração de vocês. Né? O clima tropical, que apresenta invernos chuvosos e verões secos, contribui para a formação de floresta amazônica. Não. O clima tropical está aqui e a floresta amazônica, em sua maior, é isso aqui. Como é que o clima tropical vai favorecer isso? Né? O que é falso aqui também? Ó? De modo geral, os climas que predominam nessa região são o equatorial semiúmido e o que predomina, em que predomina a floresta equatorial, e o tropical. Quando a gente olha aqui o clima, quem é que predomina? Equatorial úmido, não é equatorial semiúmido, muito menos tropical. Então, uma simples observação já vai dar aí um requinte, né, de resposta para vocês. Outra questão aqui sobre a população, né, nós vamos observar agora, cadê aqui? Sondagem, população da região norte, diz respeito justamente a isso aqui, ó. Aí você tem no norte tem se destacado o desenvolvimento desse tipo de atividade, caracterizado pela... O que caracteriza a atividade? Coleta de produtos naturais de origem animal, mineral e vegetal. Neste caso aqui, é só o extrativismo. Mineração não é, escambo é troca, agricultura não é natural, e pecuária também não. Então, sobrando apenas isso aqui como resposta, né? Muito, muito simples. Quando vocês tiverem quadradinhos assim, significa que tem mais de uma resposta correta. Então, é necessário marcar mais de uma, tá? É mais fácil todas serem corretas do que só uma ser correta, tá? Assinale as alternativas que identificam o quê? Atividades extrativistas desempenhadas na região norte. Busca pelas drogas do sertão. Cultivo de cana-de-açúcar não é. Cultivo de soja não é extrativismo. Extração de ouro e diamante não é uma atividade extrativista na região norte, tá? É uma atividade industrial. Extrativismo de látex, sim, tá? Coleta de forma natural. A gente seguir aqui. Olha o carimbo aqui, né? Então, essa imagem, ela ajuda já de cara a responder, né, que tipo de dança está sendo representada pela imagem, né? Outra questão importante, né? Quais são os principais impactos relacionados à região norte, né? Dentro das atividades humanas aí que vem promovendo uma ameaça, né, à floresta. Então, construção de grandes hidrelétricas, exploração da atividade mineradora, queimado e desmatamento com o objetivo de expandir a plantação e a criação de gado. Questão 4. Mais uma de verdadeiro ou falso que vocês detestam, né? Nem vou falando aqui sobre a Zona Franca de Manaus. Então, toda vez que vocês tiverem de ver questão de verdadeiro ou falso, está com dificuldade de interpretar, vai lá no material, gente, dá uma lidazinha, tá? Que vai ajudar. E aí, para a gente fechar aqui, finalizar, né? Uma questão sobre as áreas de demarcação, ó. Essa pergunta quer saber, olha só, o que o 2 aqui é errado, né? A região norte só perde para o centro-oeste em relação ao número de terras indígenas regularizadas. Quando a gente olha aqui, ó, a maior parte das terras regularizadas, em verde aqui, está na região norte, ó. E a região centro-oeste você tem poucas terras. Então, não dá para a gente dizer que só perde para essa região, tá? Então, pessoal, fechamos aí a nossa apresentação, né? E
chegamos aí ao final da nossa revisão, tá? Espero que vocês aproveitem bastante essa aula e tirem as dúvidas aí, observando também a releitura da apostila. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.